Salve a igreja com a paz do Senhor. É motivo de alegria estar aqui adorando ao Senhor juntamente com os irmãos. Confesso que estou nervosa, eu sempre fico nervosa quando eu sou chamada para pregar, mas eu confio no Senhor e eu sei que Ele vai falar não aquilo que eu quero, mas o que Ele quer passar aos irmãos. Peço que os irmãos abram em Abacuque, capítulo 3. Abacuque, capítulo 3, o primeiro e o segundo versículo, e logo após a gente dá uma puladinha para o versículo 16. Abacuque, capítulo 3, versículo 1, 2 e depois a gente pula para o versículo 16. Amém? Vai dizer o seguinte, Abacuque, capítulo 3, versículo 1 e 2, que vão dizer: oração do profeta Abacuque, sob a forma de canto. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Versículo de número 16. Ouvindo eu, o meu ventre se comoveu, a sua voz tremeu nos meus lábios, entrou a podridão nos meus ossos e estremeci dentro de mim. Descanse eu no dia da angústia, quando ele vier contra o povo que nos destruirá. Porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento. As ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos currais não haja vacas. Todavia, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Jeová, o Senhor, é a minha força e fará os meus pés como os das servas e me fará andar sobre as minhas alturas. Amém. Feche seus olhos comigo e ore. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te agradeço por estarmos aqui, Senhor, na tua casa. Senhor Jesus, eu te peço para que o Senhor continue falando com os teus filhos. Eu estou aqui como um vaso nas tuas mãos. Senhor, meu Deus, fale e não te cale. Que o Senhor possa falar aquilo que o Senhor quer, Senhor Jesus. Nós estamos prontos para te ouvir. Fala, Senhor, pois os teus servos ouvem. Amém. Eu li aqui no capítulo 3 de Abacuque, mas eu gostaria também de fazer um contexto de todo o capítulo, de todo o livro de Abacuque, pois este livro é um livro muito rico e eu gostaria primeiramente
Deus, por meio de uma visão, deu a Abacuque. Ó Senhor Deus, até quando clamarei pedindo ajuda e tu não me atenderás? Até quando gritarei violência e tu não me salvarás? Por que me fazes ver tanta maldade? Por que toleras a injustiça? Estou cercado de destruição e violência. Há brigas e lutas por toda parte. Por isso, ninguém obedece à lei e a justiça nunca vence. Os maus levam vantagem sobre os bons e a justiça é torcida. Aqui a gente vai ver um pouco sobre o que é que estava acontecendo ali onde Abacuque estava. Abacuque estava então em Israel, mais precisamente do reino de Judá. E lá aconteceu que aquele povo era um povo que estava distante dos caminhos do Senhor. Era um povo que estava tendo em seu meio muita idolatria. Era um povo que estava tendo muita injustiça, como o Abacuque falou, muita violência. Não tanto diferente como nos dias de hoje. Percebemos o quanto o mundo está distorcido. Muitas vezes olhamos para tudo que está acontecendo ao nosso redor e nós pensamos, Senhor Jesus, não tem jeito. Não tem jeito, assim como Abacuque questionava ao Senhor, meu Deus, por que é que o Senhor permite tanta violência? Tanta violência, inclusive no meio do teu povo. Por que é, Senhor? E assim ele vai reclamar ao Senhor que a lei não estava sendo cumprida corretamente, que existiam muitas coisas ali que ele, como humano, se sentia de estar vendo. Imagine o Senhor. Ele estava ali comovido, porque ele sabia de todas as iniquidades que aquele povo estava fazendo. E ele estava ali no meio daquele povo e ele questionava, Senhor, o Senhor não está vendo isso? Senhor, será que o Senhor não vai nos ajudar? Quantas vezes nos encontramos com Abacuque, perguntando-nos ao Senhor, Senhor, será que o Senhor não está vendo? Será que o Senhor não está vendo o que fulano fez comigo? Será que o Senhor não está vendo que eu preciso disso, que eu preciso daquilo? Será que o Senhor não está vendo a minha necessidade? Será, Senhor, que o Senhor está indiferente em relação a mim? Só que aí nós temos a resposta de Deus. E então o Senhor vai responder a Abacuque. No capítulo 1, versículo 6, vai dizer:
Quando alguma coisa não sai de acordo com os nossos planos, nós já ficamos, meu Deus, não, isso não é do Senhor, não. Essa pessoa não tem como essa pessoa agir, não. O Senhor não está nessa pessoa, não tem como. Acontece que o Senhor usa quem Ele quer, na hora que Ele quer, para fazer o que Ele quiser e para dar a vitória a quem Ele quiser. E nisso, eu me lembro muito dos devocionais ainda do Ebenezer, quando nós estávamos lendo o livro de Esther, que a gente vai ver quantas pessoas que Deus usou para que Esther fosse rainha. Quantas pessoas que Deus usou, até mesmo quando a rainha Vasti disse não vou comparecer ao rei. Ela estava sendo usada pelo Senhor para que o plano dele na vida de Esther fosse sendo cumprido. Muitas vezes a gente pode questionar, Senhor, mas eu acho que isso não está certo, não. Eu acho, meu Deus, que o Senhor não está nesse negócio, não. Só que Ele está. Ele está da forma que a gente às vezes nem percebemos. Mas Ele está. Ele está ciente de tudo, Ele sabe todas as coisas. E por mais que aquele povo fosse sofrer, o sofrimento era preciso. Sofrer com o Senhor é muito melhor. E aquele povo que estava na idolatria, na violência, eles não estavam mais perto de Deus. Por isso que Deus enviou aquele povo tão cruel. E então Ele respondeu a Abacuque: olha, eu vou mandar aquele povo, que aquele povo fará justiça por mim. Por mais que você pense, mas aquele povo é um povo cruel. Mas Deus usa. Deus usa pessoas improváveis para que a vontade dele seja feita. Afinal, a vontade dele é boa, é perfeita e é agradável. Assim, Abacuque ficou então aqui no capítulo 2, versículo 1. Vou subir a minha torre de vigia e vou esperar com atenção o que Deus vai dizer e como vai responder a minha queixa. Vai dizer então que Abacuque ele ficou de prontidão, porque ele queria saber, ele queria que o Senhor lhe respondesse. E no versículo 3, o Senhor vai dizer assim a Abacuque. O Senhor diz a ele que, olha, Abacuque, pegue tábuas. Nessas tábuas, você vai então descrever a visão que eu vou lhe dar. Olhe, no versículo 3. Ainda não chegou o tempo certo para que a visão se cumpra, porém ela se cumprirá sem falta. O tempo certo vai chegar logo, portanto espere, ainda que pareça demorar, pois a visão virá no momento exato. Falando desse versículo, eu me lembrei quando o Edna veio aqui e ela falou sobre confiar no Senhor, sobre o tempo, o momento certo de Deus. E eu fiquei muito feliz ao Senhor porque se relacionava muito com essa palavra que eu queria deixar aos irmãos. Há um tempo certo para todas as coisas. Há um tempo certo para a faculdade chegar, há um tempo certo para o trabalho chegar, há um tempo certo para todas as coisas. Há um tempo certo para sorrir, há um tempo para chorar, há um tempo de paz, há um tempo de guerra. Mas todos esses tempos são do
E Deus estava aqui dizendo: olha, Abacuque, essa visão que eu estou lhe dando aqui é que o povo babilônio vai vir. No tempo certo, aquele povo vai vir e vai fazer coisas terríveis com o povo de Judá. Mas foi preciso confiança. Era preciso confiança. Deus queria que Abacuque confiasse nele, porque apesar de todo o sofrimento, Deus estava com ele. Podia passar o que passasse, o sofrimento que viesse, poderia acontecer tudo o que podia acontecer, mas Abacuque tinha que se lembrar de uma coisa: ele tinha que se lembrar de confiar no Senhor com todas as suas forças. Jovens, confiem no Senhor com toda a força que vocês têm. Tenham fé em Deus. E o que seria ter essa fé? Pode-se dizer que é confiar naquilo que a gente não pode ver. Mas eu vou usar aqui uma analogia que vai mais a fundo, que eu escutei de um pregador, que ele vai dizer: fé é o seguinte: imagine que você está no barco e esse barco naufraga. Você então se encontra no meio do mar e você nada até perder as suas forças. E você pensa, né, não tem mais jeito, eu vou desistir, eu vou morrer, é isto, não tenho mais para onde ir. Até que você olha e um pouquinho mais na frente você vê uma boia. E você que não consegue mais ficar flutuando ali naquela água, você vê aquela boia como a sua única chance de conseguir viver. E você vai usar todas as únicas forças que te restam para chegar naquela boia. É assim que temos que ter a nossa fé em Deus. A gente tem que se lançar sobre Ele como se, não como se, porque Ele é a nossa única salvação. Nós temos que confiar que no meio desse mar, no meio do mundo inteiro, o único que pode nos salvar é Ele. No meio do sofrimento, quem pode nos salvar é Jesus Cristo. No meio dos nossos pensamentos, quem pode nos salvar é Jesus Cristo. No meio das nossas angústias, quem pode nos salvar é Ele. No meio das nossas ansiedades, da depressão, das incertezas, das nossas preocupações, nós devemos nos lançar por inteiro, como se dependesse da nossa vida aquilo, até porque depende. E portanto, o Senhor vai dizer a Abacuque: olha, Abacuque, eu vou te dar essa visão aqui. E nessa visão que o Senhor deu a Abacuque, vai mostrar que Deus ia destruir a Babilônia. A Babilônia podia então pensar que estava ali sendo vencedora por derrotar o povo de Deus. Mas aquele povo estava sendo apenas um instrumento para que a vontade de Deus fosse feita. E que no futuro próximo o Senhor iria então destruir a Babilônia por causa das suas práticas, que vai dizer ao longo do capítulo 2 que a sua economia era injusta, que o seu trabalho era baseado em um trabalho escravo,
escravo, que os seus líderes eram responsáveis e que havia muita idolatria naquele povo. E Deus não se agrada. Porém, não é só naquela nação que aquilo acontecia. Acontece nos dias de hoje. Nós podemos ver o quanto que no mundo, o quanto que as nações estão indo de mal a pior. O quanto que até mesmo nós trocamos às vezes o Senhor por coisas deste mundo. E o Senhor então disse que traria o seu julgamento. E Abacuque então, ele entende o que o Senhor queria dizer. Ele entende então a profundidade dos planos de Deus, porque os planos do Senhor são melhores e maiores do que os nossos. Ele sabe até onde podemos ir, ele sabe o que nós podemos suportar. Ele sabe que o povo de Judá iria sofrer. Ele sabia, mas o Senhor prometeu vitória. Eu falei ontem, aqui no ciclo de oração, sobre uma vitória que eu recebi do Senhor. Fazia muito tempo que eu gostaria de fazer ou uma monitoria na faculdade, ou algum projeto de extensão, e eu já estava me encaminhando. Próximo ano será o meu último ano na faculdade, e eu dizia ao Senhor: meu Deus, será que eu não vou conseguir fazer nenhum projeto, nenhuma monitoria? Até que nas férias eu não estava nem esperando, mas o Senhor, que é tão bom, no momento certo, Ele me abençoou. E agora eu faço parte de um projeto de extensão na minha faculdade. Agora eu sou bolsista. E é tudo para a honra e a glória do Senhor. Mas para isso, nós devemos confiar em Deus. E o quanto é difícil a gente confiar em Deus, a gente ser paciente, quando a gente vê que não está dando certo. Quando a gente vê que já se passaram 4 anos e a faculdade ainda não chegou. Quando a gente vê que está esperando há tanto tempo por algo específico, mas o Senhor ainda não nos concedeu. O quão é difícil esperar. O quão é difícil, imagine você, uma fila de um banco. O quão já é difícil esperar aquelas pessoas até chegar a sua vez. E o quão difícil é você ter que esperar na sua vida. Mas o Senhor é aquele que faz no tempo certo. E nós precisamos confiar nele. O nome Abacuque quer dizer abraço. Em minhas pesquisas eu vi que o nome Abacuque é abraço. E era justamente o que o povo de Judá estaria precisando. Um abraço do Senhor. É um abraço que nós precisamos de Deus quando a espera parece tão demorada. Mas é Ele que nos concede aquele abraço que nós precisamos para continuar, para não desistir. É Ele a nossa esperança. E nos dias de hoje, assim como era antigamente, Deus ainda continua no controle. Ele estava, Ele está e estará no controle de tudo. No controle do mundo, por mais que tudo pareça estar de cabeça para baixo, mas Ele está no controle de tudo. Ele não perdeu, nem perderá o controle, inclusive das nossas vidas. Ele sabe o que é melhor para nós.
Fica a reflexão. Será que nós estamos posicionados onde Deus quer que nós estejamos para que Ele possa nos dar a vitória? Será que nós temos feito aquilo que o Senhor se agrada para que no momento certo Ele possa chegar com a sua mão poderosa sobre as nossas vidas? Será que nós temos saído da posição e nos entregado às incertezas deste mundo? Nós devemos nos agarrar-se ao Senhor. Igual, é como se nós realmente devêssemos a nossa vida aquilo que nós devemos. Nós precisamos disso, nós precisamos do Senhor, e Ele estará conosco, mas nós precisamos estar com Ele, certos irmãos me entendem. Não adianta nada o Senhor estar lá esperando para o momento certo nos dar a vitória, sendo que nós negligenciamos Ele, negligenciamos o nosso momento com Ele, negligenciamos o nosso ministério, negligenciamos as nossas atitudes, os nossos pensamentos, e vamos nos deixando levar com incertezas deste mundo, com os pensamentos deste mundo. Não percam o foco, irmãos. Não percam o foco, jovens. Prestem atenção, porque mais um pouquinho de tempo, só mais um pouquinho de tempo, que Ele virá, e Ele não tardará. E eu continuo pedindo as orações dos irmãos, agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Glória. Quantos absorveram a palavra? Amém. Uma palavra muito bem explicada, e essa palavra ela encontre guarida em nossos corações. Meus amados irmãos, quinta-feira teremos um culto de ação de graça ali na casa da irmã Francisca, a mãe da irmã Marquinha. Os irmãos estão convidados para chegarmos ali, para prestarmos o nosso louvor, a nossa adoração a Deus, e sermos gratos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito para conosco. Glória a Deus. Tem um jovenzinho lá no final, você não foi apresentado, não? Já é daqui de casa? Já é daqui? Muito bem, é o irmão Edson? Muito bem, louvado seja Deus. Vamos agora agradecer a Deus. Glória a Deus. Meu jovem, você está ali perto do Marcelo? Sim. Meus queridos irmãos, os irmãos sabem que a obra de Deus, ela não pode parar. Quando eu estava na minha juventude, eu fui separado para o corpo de auxiliar, para servir a Deus, cooperando, ajudando. E foi um momento que o pastor Samuel passava um momento difícil, e o pastor separou ali 11 jovens para o corpo de auxiliar. Desses 11 jovens, tem 5 que é pastor, e eu sou um deles. Outros presbíteros, diáconos, e até hoje servimos ao Senhor. Em Baraúna eu separei 8 jovens para o corpo de auxiliar. E Deus abençoou esses jovens de uma maneira tão grande que na semana que eu saí, na outra semana, se casou 2. E os que se casaram hoje são presbíteros. E os outros continuam como auxiliar. Que Deus abençoe.
a vocês três, viu? Vocês abracem esse chamado de Deus. Abracem esse chamado de Deus, porque vocês serão os futuros diáconos, presbíteros, quem sabe até pastores da casa do Senhor. Alguns estão envelhecendo, outros se mudam. Observem que os obreiros que estavam na ativa, como presbítero Paulo, João Fernandes, tiveram que morar para Parnamirim, e Deus vai levantando novos obreiros para somar na obra de Deus. Vamos ficar de pé, nós vamos orar por vocês três. Eu estava aqui sentado, irmãos. É muito difícil assim a gente sentir algo, e o Senhor mandou vocês se sentarem aí. Agora vocês devem, como diz um certo ditado que meu pastor, no dia da minha consagração ao presbitério, o pastor disse: olha, meu filho, você deve isso a sério, e Deus vai abençoar vocês, viu? O Marcelo futuramente vai estar casado. Não sei se eu vou estar aqui, se eu vou estar em outro lugar. E o nosso irmão Aguinaldo, né? Aguinaldo ainda é novinho, mas vai orando a Deus, né? Para Deus abençoar. Vamos orar, encerrando o trabalho. Quantos precisam de oração? Muito bem, irmão Jonathan. O Jonathan, ele está caminhando ou está um pouco acomodado? Está acomodado? Você está acomodado? Não quer vir hoje não, para a gente orar por você? Deus continuar lhe abençoando. É uma oportunidade que Deus está abrindo para você. Eu vejo em você um continuador na obra de Deus, substituindo seu pai. Deus levou seu pai e deixou você. Em termos de família, você é um homem da família. E essas palavras estou dizendo aqui do profundo do meu coração, dirigido pelo Espírito Santo. Não demore em voltar, porque Deus quer te usar na seara do Mestre. Convido o nosso segundo co-pastor. A Evelyn está lá fora se organizando. Muito bem, então deixa eu convidar aqui. E aí, vocês estão dispostos? Digo amém. Amém? Nós já oramos todo dia por vocês, mas eu quero simplesmente implementar a bênção apostólica aqui, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A partir de hoje, vocês são separados para o corpo auxiliar desta igreja. Servir a Deus com alegria, ombreado com a liderança, e as recompensas vêm do céu. Eu vou convidar o mais velho de vocês para fazer a oração final. Quem é o mais velho de vocês? É o Alan. Ele vai orar por nós. Glória a Deus. E o pastor Miguel vai completar a bênção apostólica. Querido, Deus abençoe a cada uma de vocês, a cada um dos irmãos. Leve consigo uma preciosa bênção da parte do Senhor. E orei pela missionária Raquel. A gripe está querendo pegar ela, mas ela está fazendo de tudo para vencer, né? Deus abençoe a todos. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. A paz do Senhor. Me sinto bastante honrado. Estar aqui compartilhando o culto com esses irmãos, os parceiros aqui da juventude, e eu fico feliz. E não tem essa história não. Deus, Ele usa, como já foi dito, Ele usa quem Ele quer, no dia que Ele quer e na hora que Ele quiser. Eu quero deixar uma meditação para a igreja. Depois, ontem eu vim ali em Natal, e eu sempre fico observando duas plaquinhas que tem ali na BR, quando eu vou voltando, que uma diz assim: Jesus é o caminho, e outra diz assim:
placa, que sempre eu fico observando quando eu estou vendo. E eu queria deixar um versículo. João 14:6, que diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vocês me conheceram, conhecerão também o meu Pai. E desde agora vocês conhecerão sem Cristo. Bom, como está escrito naquela plaquinha lá, Jesus é o caminho e a verdade. Fico bastante feliz, pois vocês estão aqui porque vocês creem nesse caminho e nessa verdade. E eu fico feliz por isso. Tem uns jovens aqui novos convertidos, e hoje eu estava falando para eles que só que eles procurar a igreja, eles já estão fazendo muita coisa. E Deus vai abençoar a vida de todos eles. Olha, Senhor Jesus Cristo, seu Pai amado, Pai querido, seu Pai, mesmo que orar, Senhor, nessa noite, seu Pai, para te agradecer pelo mais um culto abençoado, pela palavra que foi dentro. Que o Senhor venha abençoar todos nós, Pai. Que o Senhor venha abençoar essa semana, Senhor, Pai. Que o Senhor venha tocar o coração de todos, Senhor, Pai. Que o Senhor venha curar a depressão, venha curar as dores, os familiares, Senhor, Pai. Toca no coração daqueles que estão precisando de Ti, Senhor, Pai. O Senhor sabe que a gente está precisando de Ti. Vamos te procurar cada dia mais e mais. Senhor, nos perdoa por todos os nossos pecados, Senhor Jesus. O Senhor sabe que misericórdia gloriosa nós precisamos dela, Senhor Jesus. E assim te agradecemos. Amém. Saúde a todos na paz do Senhor. A graça do Senhor Jesus, o grande amor de Deus, a comunhão e consolação do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus, agora e para todos sempre. A igreja diz: Amém. Vem cantina, viu, irmãos?